Olá, nós estamos aqui diretamente do Congresso Paraguaio de Medicina Estética e Cirurgia. Estamos aqui muito felizes porque estamos com o Dr. Gustavo Camargo. Olá, doutor. Seja Olá. muito bem-vindo. Dr. Gustavo Camargo, ele atua no campo de cirurgias e atua num tema que a gente vai gostar muito de falar, que é uma harmonização na área de coxa e harmonização glútea. E também um tema maravilhoso que a mim me interessa muito, que é nutrologia. Gostaria que o doutor comentasse um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, e aí a gente vai entrar nesses temas um pouquinho que ele, olha que honra, ele foi palestrante de 2 temas aqui no Congresso de Cirurgias, então, e de Medicina Estética, e nós vamos entrar um pouquinho e ver se a gente consegue puxar uma palhinha do pouquinho que ele falou nessas palestras aqui. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado pelo convite. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui no Paraguai, encontrando colegas inclusive de outros eventos e poder palestrar, poder aprender e falar de uma coisa que eu gosto bastante. São os temas que inclusive eu falei, que é o binômio da nutrologia na medicina estética e também dos tratamentos que vão atuar na coxa, que é uma região geralmente que incomoda muito as mulheres. Sim. Doutor, vamos começando a falar assim, que eu acho que é o tema da sua palestra mais esperado até esse momento, que é a questão, o tema da coxa, que todo mundo gosta muito, que se fala muito em harmonização glútea, e se esquece um pouquinho da coxa. Sim. E eu acho ótimo, porque assim, a gente vê muitos cursos, a gente vê se falando muito sobre a região glútea, mas os profissionais deixam no momento a desejar, mas talvez um pouco por falta de treinamento. E agora o doutor veio aí preencher essa lacuna pra gente, que estou muito feliz. Ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse campo. Fala um pouquinho mais sobre essa região pra gente. Então, a região das coxas, ela vem causando um certo desconforto nas mulheres, porque as coxas elas tendem a mudar a evolução da sua própria idade. E também hoje com os emagrecimentos, né? Com as canetas emagrecedoras, então tudo isso vem culminando aí em uma somatória de fatores que as mulheres acabam ficando insatisfeitas com as próprias coxas, e daí vem a necessidade da gente investir tanto estudo, conhecimento e desenvolver também novas abordagens nessa região. Ai, que bom. É, o doutor estava me falando que é também um dos especialistas na técnica Gold Incision, que também esteve muito tempo com o doutor Shakur, né? E adveio desse momento que o doutor começou a se especializar em coxas. Como foi que você começou a notar assim, não, Vicá, vamos baixar um pouquinho da região de glúteos, porque a gente está olhando muito para essa região. Conta um pouquinho, doutor, da sua trajetória. A minha trajetória, ela já vem nesses 20 anos passando pelas especialidades da clínica médica. Então, eu vim da minha formação de clínica médica, com residência formal, até de questões mais hospitalistas. E depois que eu entrei na abordagem dos pacientes, na parte da nutrologia, na parte de abordagem clínica, a parte estética das coxas sempre foi uma questão que incomodava as mulheres. Elas sempre mostravam, olha, eu emagreço, eu melhoro ali, eu treino, mas eu não consigo resolver essas questões das celulites. Uhum. Então eu parti para conhecer o que havia de melhor nos tratamentos nessa questão. E aí foi aí que eu conheci o Dr. Shakur, né? Eu conheci o Dr. Shakur, fui até ele, fiz o treinamento, participei da primeira turma, né? Eu fui Participou desde a primeira turma. primeira turma, né? Inclusive, uma visita que eu tive à clínica há alguns anos atrás, e conversando com ele, ele falou, olha, eu tenho um interesse muito que isso fosse uma marca, né? E eu falei, por que não? Vamos começar.
Aí eu falei com ele do meu interesse em trazer para Belo Horizonte, onde eu virei a primeira clínica, né, uma clínica piloto da Gold Incision, e a partir daí foi só evoluindo, né? Porque, Seja totalmente parte da história da sim, técnica Golden Incision. e aí começamos pelos glúteos, né? E os glúteos e todo mundo querendo fazer só glúteo, mas por que não fazer nas coxas, né? As coxas é uma região muito extensa, uma região muito difícil de trabalhar. Eu confesso que os colegas fogem um pouquinho dessa área porque tem a vascularização, a possibilidade de manchas, de equimoses, e isso gera um desconforto. Por mais que o paciente sabe que aquelas Que manchas tem um são período de temporárias, cicatrização, exato, mas e gera um desconforto e a gente tem que saber lidar com esse público, né? E mostrar que o tratamento nas coxas é importante. E a partir daí, como eu sempre escutei, né? E sempre a gente discutia qual que é a possibilidade de melhora no tratamento. Glúteos é quase 90% no que se refere à volumização, refere a irregularidades, as cicatrizes, celulites. Mas em coxa, até então, até o próprio Chacu falava que entregava em torno de 30%. Na verdade, não é que entrega que por discrepância, né, 30%, entre né? os 90 do glúteo e Isso. 30. Mas é que a gente não gerar muita expectativa nas clientes, então a gente fala 30%. Mas aquilo me marcou muito, porque eu falei, nossa, temos que desenvolver algo e temos que avançar mais nessa possibilidade de entregar um resultado melhor. Mas a coxa é muito complexo, né? É uma área muito grande, você tem que trabalhar 360 graus. Ali tem uma combinação de fatores, por exemplo, não é só celulite, tem ondulações por flacidez, irregularidades por lipoaspirações prévias, ou até mesmo acúmulos de gordura localizado. Sim. Então é uma área muito E extensa. eu acredito que a região dérmica dessa seja um pouquinho menos espessa que a região glútea. Eu não trabalho com a região de coxa, né? É muito interessante, mas eu não conheço muito bem, além da anatomia básica da região de coxas, né? Como o doutor pode me falar um pouquinho quais são os diferenciais da sua técnica? Por que que ela é diferente na região glútea? Por que que a gente tem que ter esse entendimento de que a região glútea vai ser diferente o tratamento na região de coxa? A região das coxas, não é que ela é diferente, né? É porque ela é mais trabalhosa, ela Entendi. exige mais do médico no que se refere a fazer uma leitura, um diagnóstico do quadro da paciente, porque ali geralmente você encontra paciente às vezes com percentil de gordura mais alto que não quer emagrecer, ou às vezes a pessoa tem um lipedema associado, né? O lipedema se apresenta de várias formas, não tem um padrão, aquele padrão que a gente fala, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas a gente pode identificar os componentes que incomodam a paciente. Por exemplo, eu sempre pergunto para a paciente na frente do espelho o que incomoda ela nas coxas, né? Pontua, me mostre. Olha, me incomoda isso ali. Então eu vou fazendo essa leitura junto com ela. Olha, aqui é um acúmulo de gordura difuso. Não, aqui é um acúmulo de gordura pontual, né? Um Hum. acúmulo de gordura difuso, a gente tem que incentivar o paciente a emagrecer, sim. Mas uma gordura localizada, às vezes, não é possível, mesmo com emagrecimento, né? Um culote, por exemplo, né? Uma gordura numa região ali próxima ao joelho, na face interna da coxa, aí encaixa os procedimentos de mini lipoaspiração. São procedimentos pequenos, né? Quando a paciente vem com uma flacidez na face interna das coxas, às vezes marcando um pouquinho mais, talvez a associação de uma técnica de mini lipoaspiração com a subcisão direcionada e até mesmo com a bioestimulação, a gente Eu ia consegue melhorar essas com coisas. bioestimuladores também se Exatamente. melhora. Então a gente tem que fazer essa leitura dos componentes flacidez, o componente lesão, o componente retenção hídrica também, isso impacta muito nas coxas, né? Sim, até porque você não vai, enquanto a paciente está num quadro eh, de inflamação local, está Exatamente. com um quadro maior de tecido adiposo.
você não vai conseguir a bioestimulação da mesma forma, não vai conseguir os mesmos resultados. Então, são várias técnicas, não é uma, pelo que eu entendi, Sim, é não uma é uma técnica combinação. só, é uma combinação de técnicas conjugadas para chegar no resultado, é isso? Exatamente, né? Você mencionou da inflamação, o componente inflamatório, ele não só dificulta todos esses fatores, mas também a execução. Porque quando você entra com uma microcânula, por mais que ela é uma cânula muito fina, né? Você gera um desconforto na paciente. Então, é um procedimento que pode ficar mais doloroso. Então a gente tem que, eu procuro muito fazer esses procedimentos que sejam um momento de tranquilidade. Eu priorizo que ele seja minimamente invasivo, ambulatorial e que não seja uma tortura. Então, por isso, esse componente inflamatório também é interessante atuar previamente, melhorando essa condição. Perfeito. E o inflamatório ainda tem uma característica. A paciente geralmente são pacientes com as coxas retidas. Essas coxas retidas, elas tendem a sangrar mais. Então, assim, são pequenos pertuitos que você utiliza ali como portal de entrada de uma microcana, de uma agulha, e tende a manchar mais também pelo sangramento. Então, é E todo um se contexto. sangra mais, modifica o pH da região, modifica toda Sim, a bioquímica que a gente vai trabalhar ali, vai tratar, é de forma totalmente diferente. Então, para cada tipo, existe um tipo diferente de tratamento para cada tipo de exatamente. paciente. O alicerce é esse. O alicerce é, primeiro, fazer um diagnóstico, né? Pontuar essas lesões, ver quais técnicas eu vou utilizar, elaborar um cronograma onde eu vou atuar o máximo possível nessas coxas, porque usando um bioestimulador 360 graus, eu vou estruturar melhor esse tecido. E aí, nas outras abordagens seriadas, eu consigo finalizar o procedimento e dar um resultado para essa paciente. Uma palhinha, doutor. Que tipo de bioestimulador você mais gosta para essa região? Olha, eu utilizo muito o PMMA como bioestimulador. Perfeito. O PMMA hoje ele entrega uma autonomia para paciente, Perfeito. porque é um procedimento que fica mais duradouro, né? Não vou falar que é definitivo, porque o paciente envelhece e agora com emagrecimento, inclusive, eu tenho pacientes que vêm de emagrecimento de 20, 25 quilos em 3 meses, então isso impacta muito, né, nos procedimentos. Olha que maravilha. Então, doutor está corroborando também com o tema do Dr. Wilbur, que falou com a gente que utiliza massivamente o PMMA como bioestimulador. Exato. Então, olha assim, eu acho tremendo, porque tirar um pouco dessa carga que se tanto comenta no mercado de injetores, não no, vocês Sim. já estudam isso há anos, já estão totalmente. Então, são novidades que se traz para o campo dos injetores que demonstra a prática da utilização do PMMA como bioestimulador, e é um bioestimulador permanente, Eu que ele vai trabalho. estar sempre ali. Pode falar, doutor, por favor. Eu trabalho com todos os bioestimuladores, eu gosto de todos eles, eu acredito que os bioestimuladores são medicamentos Sim, e eles possuem suas características bioquímicas, assim como as suas possibilidades para determinados tipos de pacientes. Então, por exemplo, pacientes eu associo às vezes bioestimuladores, eu uso os particulados, a hidroxapatita ou o PMMA para estruturar um tecido muito frágil, pacientes mais senis, com uma pele mais frágil, e eu associo depois esses pacientes com ácido polilático, e eu ganho um pouco perfeito. mais de maciez nessa pele. E um pouquinho mais de espessura dérmica e maciez com o Exatamente. Eu polilático. ganho Que espessura maravilha, na derme e depois um pouquinho de maciez. que E maravilha. a gente consegue também manter esses pacientes com esses preenchedores subdérmicos, que a gente vai usar o nome bioestimulador, eles ficam mais cativos da clínica, porque o resultado já é muito bom. Mas quando você associa com o bioestimulador como um pasto polilático, você mantém ele na sua clínica Que para perfeito, resultados melhores ainda. que perfeito. Apaixonada por esses avanços da medicina regenerativa em si, que a gente utiliza mão de produtos e técnicas que até um tempo atrás se falava que não podia mesclar.
né? Se falava que não podia se utilizar totalmente, eram em momentos totalmente diferentes, eram regiões totalmente diferentes. O PMMA, se falava muito dele, se falava muito mal do PMMA, e hoje a gente sabe que ele combinado com as técnicas certas, com as Sim, técnicas que o doutor desenvolveu, inclusive, que ele pode sim ter um resultado maravilhoso. Isso é muito bom, sim. esse avanço que. Eu gosto muito de conhecer os biomateriais e saber quando utilizá-los, né? A gente sabe que os casos que me procuram na minha rotina não são casos simples, são casos muito complexos. Geralmente, as pacientes que me procuram não têm muita expectativa em relação a outros tratamentos ou até mesmo de escolha de qual biomaterial utilizar, porque são casos severos, né? Casos severos que vão demandar aí de uma estruturação da derme muito importante, né? Uma perguntinha, doutor. O que você tem sentido nesse momento com a utilização massiva das canetas emagrecedoras e o procedimento em si que você tem feito, os tratamentos? Tem tido muita diferença, assim, no diagnóstico inicial e no tipo de tratamento que você está utilizando? Olha, o manejo das canetas emagrecedoras, dos inibidores de LP1, eles hoje fazem parte da realidade do nosso arsenal de tratamento, independente da área de atuação. Por exemplo, eu já vejo ortopedistas trabalhando, né, como uma forma de manejar o peso dos pacientes para melhorar a sua qualidade de vida e diminuir ou mitigar aí os danos nos joelhos. E isso vai em todas as especialidades. Agora, no que se refere às canetas, o que eu penso é que cada paciente ele tem uma necessidade diferente. Alguns pacientes precisam realmente de emagrecer, estão obesos, já têm fatores associados à sua saúde que já estão depreciados, mas a abordagem, a forma de utilizar as dosagens também é importante, porque senão a gente vai ter uma quantidade de mulheres, por exemplo, com a flacidez importante, Uhum. e o interessante é manejar com cuidado, de forma um período mais longo, doses mais baixas, e associar com técnicas e até mesmo com hábitos de musculação, para que essas pacientes consigam ter um ganho de Recuperar a tônus massa muscular. Sim, muscular. Uhum. Entendi, perfeito. Outra pergunta. Existe alguma diferença da aplicação da caneta nas coxas? não, não. Notou alguma diferença nesse Eu, período aí de. sim, sim. Eu percebo que as pacientes que utilizam, mesmo em dose baixas, de inibidores de LP1, a gente consegue desinflamar essas coxas. Então, a gente tem pacientes, por exemplo, com lipedema, já não referindo mais dor ao toque, à palpação. Temos coxas mais estruturadas, Olha, a pele mais lisa que e sem aquele incrível. aspecto ondulado que geralmente acontece, principalmente nas mulheres com lipedema pós-menopausadas, que vem com Perfeito. o déficit de hormônio, né, que vem culminando com a flacidez. Que interessante, doutor. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra conversa para falar também sobre essa questão do lipedema, porque são tantos temas, porque eu ainda quero falar sobre o seu segundo tema de palestra, que é a medicina e a nutrologia, doutor. Então vamos entrar um pouquinho nisso, porque depois a gente Sim. volta a falar mais também em outro tempo sobre a questão de lipedema, que eu acho que é muito interessante. Mas fala um pouquinho sobre o seu segundo tema de palestra, doutor, que eu Olha, queria saber um pouco mais o, também. o binômio nutrologia e medicina estética, ele veio há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu comecei a associar os pacientes da nutrologia com as técnicas em medicina estética. Eu percebi que os pacientes eles mantêm uma fidelidade no relação à clínica, porque você já gera um vínculo com o paciente. E aí você tem resultados melhores, você mantém o paciente não somente para procedimentos ou intervenções eventuais, mas também procedimentos de forma mais seriada. Então, eu vejo isso como uma forma não somente do benefício do paciente, mas também
de incrementar nas possibilidades do médico quanto, como, gestor de cuidados da sua carteira de clientes. É porque a nutrologia, ela está muito ligada a uma questão mais intensa da saúde como si, né? Então, a gente percebe que esse binômio que o doutor está referindo tanto na palestra, que ele vai aumentar um pouco mais as possibilidades que se pode tratar com a saúde do paciente através de nutrição, através da qualidade de vida que ele está que ele está necessitando nesse momento, não é? Sim. Inclusive, assim, no início da minha formação médica, no início que eu falo assim da formação de residência médica, eu fui treinado para fazer o manejo e o cuidado, gerenciar o cuidado do paciente. Então, eu peguei essa ideia, né, essa ferramenta clínica e trouxe para a nutrologia associado com a estética, porque os pacientes, quem não quer emagrecer, né? Quem não quer emagrecer, Quem quem não não quer quer. estar forte, E quem não quer emagrecer com saúde, com porque saúde. até então o que se falava muito é que todo emagrecimento se perdia não somente tecido adiposo, não somente gordura, mas saúde também. E a gente quer, e as pessoas, nós queremos emagrecer para ter mais saúde. E era um contrassenso, né? Que se emagrecia de Exato. formas tão diferentes, com medicações que eram mais antigas, com técnicas mais antigas, né? E eu vejo o seguinte também, o mercado hoje ele está muito agressivo, né? O médico que permite que o seu cliente procure um procedimento fora da sua clínica, você corre o risco de ficar sem aquele paciente, porque as possibilidades as clínicas elas estão incrementando o número de procedimentos, o número de profissionais. Então, eu acredito que o médico ele não precisa de saber fazer todos os procedimentos, todos os tratamentos, mas ele, como dono de uma clínica, ele tem que saber gerenciar os cuidados desses pacientes para que ele mantenha, não é falando só da questão econômica, mas quando você fragmenta o cuidado do paciente, o paciente acaba que a gente já vê muito isso acontecendo, né? O paciente consulta com um cardiologista, com um ortopedista, com um endócrino. Quando você vê o paciente está tomando duas medicações diferentes, de princípio ativo diferente, mas com o mesmo objetivo. E também isso pode acontecer na medicina estética. Você pode ver paciente fazendo um procedimento associado com outro que não faz muito sentido, né? A gente vê muito isso. Às vezes o paciente tem procedimentos que você consegue empilhar, consegue ter um resultado ampliado, né? Mas às vezes o paciente ele acaba gastando um recurso numa coisa que é muito pouco efetiva com um procedimento que ele poderia estar realizando. Perfeito, perfeito. E casa muito com a questão que a gente falou, que às vezes o paciente nos procura por uma questão estética, mas esse paciente está doente, ele está inflamado, então Sim, não tem como você entrar na estética antes da saúde. Lógico, a estética faz parte, na minha concepção, nós somos atuantes dessa área, a estética sim. faz parte da questão também psicológica e de saúde desse paciente, mas, por exemplo, se ele está inflamado, se ele está doente, nós temos que tratar antes para ter um melhor resultado estético, inclusive, né? Eu acredito que também por sermos médicos, a gente ter esse compromisso com o paciente, mesmo que ele não queira, que ele não saiba do que a gente esteja fazendo nos bastidores, que é melhorando, otimizando a saúde dele, nos diferencia também de outros profissionais que não têm Pois esse é, olhar de forma mais profunda, tem que ter um essa olhar mais profundo. responsabilidade, não somente com a segurança da execução dos procedimentos, mas também com o domínio do que está sendo feito de fato. Isso é um diferencial que a gente tem que manter isso. Perfeito. Doutor, nós vamos deixar as suas redes sociais disponíveis aqui. O doutor dá cursos também.
Exato. ensina também, além de palestrante, né? Nós vamos deixar as redes sociais para quem tiver mais interesse. Eu acho muito importante para saberem um pouco mais do que a gente está falando também, dos procedimentos que o doutor realiza. E, doutor, foi um prazer imenso. Muito Eu obrigado. espero que nós venhamos a conversar muito mais. Eu quero depois entrar na questão do lipedema, mas é para um tema para um outro podcast, para uma outra conversação, porque aí a gente vai muito adiante. Eu sei que o doutor tem palestras ainda por apresentar aqui. E, doutor, eu desejo muito sucesso. Agradeço pela confiança, por estar passando tantas novidades para a gente. E eu vou estar assistindo suas palestras e quero aprender muito mais. E, se Deus quiser, vamos estar em cursos. Quero fazer seus cursos também, porque são técnicas maravilhosas. Muito obrigada, Eu doutor, pela agradeço sua demais, presença. tá? E assim, eu vou deixar também aqui a minha rede social, que é o DR, é o Instagram, Sim. DR, tudo junto, Gustavo Camargo, só para acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Por favor, vamos acompanhar sim. Façam suas perguntas, que de repente no próximo podcast que nós tivermos com o doutor, nós vamos trazer todas as suas perguntas aqui. Muito obrigada.